Após o intervalo, nós voltamos ao estudo do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm o coração puro. Na primeira parte, nós comentamos o versículo de Mateus, falando exatamente sobre o versículo alusivo ao título do capítulo, e também a Célia já fez algumas considerações sobre os versículos de Marcos, relacionado com o deixar vir a mim as crianças e não as impeçais. A propósito desse versículo, é interessante, a título de curiosidade apenas, nós registrarmos que há algumas especulações, sobre o episódio, sobre esse fato. Alguns estudiosos bíblicos e relacionados com informações desde a época do acontecimento, dizem que essas crianças poderiam ser filhos de Pedro, que estariam ali naquele momento, junto com Pedro e outros seguidores de Jesus. Para nós, realmente pouco importa a identificação de quem seriam as crianças, porque Jesus não estava efetivamente personalizando, e dando uma distinção, vamos assim dizer, quanto à origem daquelas crianças. Mas ele utilizou a ideia, das crianças como um símbolo, como foi comentado, de espontaneidade, de confiança e de pureza nessas etapas iniciais da encarnação. Nós vamos prosseguir com esses estudos, com esses comentários, passando a palavra aqui à Célia. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, existe um capítulo, o 29, que o título é chamado Morte. Mas ele é extremamente interessante para nós analisarmos esse processo de sermos iguais à criança e de nos mantermos de coração puro ou trabalharmos intensamente para que tenhamos esse comportamento de confiança, de espontaneidade, regrado pelo livre-arbítrio e pela nossa consciência, que é, em última instância, o nosso juiz. Então, ele fala que todo aprendizado na nossa vida se baseia em lições recapituladas. Então, veja, nada é novo. Quando eu disse que a gente tem facilidade de percorrer uma estrada já conhecida, ele também mostra que essa estrada, quando percorrida e que levou a erros, que levou a débitos, que levou a exacerbarmos as nossas potencialidades negativas, então ele diz que nós recapitulamos isso nas existências. Mas esse recapitular, ele tem que ser uma forma de eu vou ter à minha frente determinado desafio que em outra existência me fez errar, eu agora vou ser colocada numa situação não igual, mas semelhante para que eu recapitule essa experiência e possa analisar como é que eu, nessa encarnação, estou reagindo frente a esse desafio. Então, se nós incidirmos no mesmo comportamento, logicamente nós estamos reforçando uma atitude negativa. Se nessa recapitulação nós mudarmos a nossa atitude, nós mudarmos o nosso pensamento, o nosso coração, nós estaremos aprendendo. Então a gente pode colocar isso como
um aprendizado numa escola formal de educação. Você não conseguiu passar por uma determinada dificuldade, eles colocam para que você recapitule, apresentando uma situação, um problema de uma forma diferente daquele que você não conseguiu compreender. E se você, com essa nova fórmula de apresentação, você consegue resolver o problema, você passa adiante para uma dificuldade um pouco maior naquilo que você tinha dificuldade antes. Porque os nossos problemas espirituais, nós não os resolvemos numa encarnação ou numa situação. Eles vão sendo colocados pouco a pouco em nossa vida, como se a gente fosse descascando uma cebola. Cada hora nós tiramos uma capinha das nossas imperfeições, até chegar ao âmago do nosso problema mais sério, e quando a gente conseguir atingir esse âmago e superá-lo, aí sim nós vamos alçar os voos dos bem-aventurados. Então, a essa altura, é muito interessante nós recorrermos a perguntas e respostas do livro Consolador, assinado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Há uma pergunta interessantíssima: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E Emmanuel respondeu: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, essas colocações de Emmanuel, elas sintetizam, né, esses comentários feitos pela Célia. Então, fica claro, né, nesse capítulo, Bem-aventurados os que têm o coração puro, que há um compromisso, né, das famílias, dos pais, dos familiares com relação às crianças. E Emmanuel faz também em outro livro, Fonte Viva, uma comparação muito interessante, dizendo que o prato de refeição é muito importante para o desenvolvimento da criatura. Mas nós não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem, escreveu Emmanuel. E aí ele fala da nutrição espiritual das crianças, através de atitudes e de exemplos. Avisos, correções, sempre em tempo oportuno. E lembrando que essas crianças que devem ser tratadas nos tempos de agora, nós temos compromissos, né, com relação também ao amanhã. É isso que nós temos que deixar bem claro nessa oportunidade. E você tem mais alguma coisa, Célia, a acrescentar? Quando você falou em lar, hoje nós temos que tomar um pouco de cuidado com as nossas crianças, porque o mundo está oferecendo uma série de estímulos e de diversões, produtos materiais, que a criança o dia inteiro é bombardeada com esses apelos. E se os pais não tomarem cuidado, eles vão substituir a sua presença, a sua atenção, por esses objetos que acabam distraindo e, ao mesmo tempo, ocupando a mente da criança e inevitavelmente levando ela a um estresse pelo excesso de informações. Então, o pai, a mãe, o lar, deve ser aquela fonte de espontaneidade, de confiança. Os pais com a criança, sendo alegres, comunicativos, felizes, transmitindo alegria na convivência familiar, mas que seja uma alegria saudável.
Então hoje a criança não vem ao lar como um príncipe para ser tratado como um cortejo e os pais obedecerem às suas vontades. Ela é um espírito encarnado que está ali para ser educado. Então, antes de vermos numa criança meu filho ou minha filha, nós temos que pensar, aqui existe um espírito reencarnado e que veio até mim, até a minha família, até o meu esposo, até a minha esposa, para que nós pudéssemos guiá-los. E qual é o papel dos pais? Observar as tendências que aquele espírito traz e dar esse apoio espiritual de que a criança necessita. A educação formal é delegada à escola, mas nós não devemos deixar a educação de responsabilidade dos pais delegado aos professores. Então, nós espíritas temos que pensar muito que espírito que veio para nós, nessa atual existência, compondo a nossa família e que precisa do meu amparo. Nada acontece por acaso. Tudo obedece a um planejamento divino. Então, neste programa que nós estamos estudando, o capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro, e agora com ênfase aos versículos de Marcos relacionados com deixai vir a minhas criancinhas, tem um alerta, né, para nós que temos a certeza da imortalidade da alma e a compreensão do mecanismo das vidas sucessivas, das reencarnações. Para concluir, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro da Esperança, ele faz um comentário que é um alerta precioso. Disse ele que nós não podemos cansar de repetir sempre que todos os bens e todos os males que nós depositarmos no espírito da criança nos serão devolvidos. Então é nessa circunstância é que nós encerramos esse comentário de hoje e convidamos a vocês até um próximo programa.